amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso bondoso Deus e também da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa habitar em cada um de nós hoje e continuamente nos fazendo prosperar, prosperando no crescimento do conhecimento e da graça do Senhor. Amados, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária aqui do livro de Romanos. Essa semana estamos estudando sobre a, entre aspas, vantagem do religioso, né, sobre o leigo, ou a vantagem do judeu em relação ao grego ou ao gentio, né, essa é a linguagem bíblica, né, para falar religioso versus leigo, né, essa dicotomia que Paulo faz questão de fazer. Então, dando continuidade a esse estudo, vamos para as perguntas 3 e 4 da nossa lição, hoje, segunda-feira. Só lembrando que ontem, né, na introdução desta lição, nós vimos, por exemplo, 2 versos, né, quando Paulo diz claramente, de maneira, né, quando ele diz assim, sobre falando da infidelidade ali dos infiéis, né, e sobre a fidelidade de Deus. Ele vai dizer, seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Ele vai falar isso, né, no final do verso. E no outro verso, lá do capítulo 3, versículo 5, ele disse que se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais a clara justiça de Deus, nós vamos dizer o quê? Né? Que Deus é injusto por aplicar a sua lei contra mim, já que a minha mentira está ressaltando a sua glória. Se eu estou fazendo um favor para Deus, quando a minha injustiça exalta a justiça dele cada vez mais, é isso? É quase aquele pensamento que Paulo diz, e agora eu vou continuar pecando para que a graça aumente. Quanto mais pecado, mais eu estou exaltando a graça de Deus. Olha que irracionalidade, né? Então, Paulo está trazendo isso à tona, né? Pois bem, hoje, na pergunta 3, diz assim, que argumento o homem pode usar para justificar o seu hábito de mentir, a sua mentira? Qual é o argumento que ele vai dizer? Então, aqui em Romanos 3, versículo 7, diz, alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que eu sou condenado como pecador, mentiroso, em outras palavras, né? Que eu sou condenado como um pecador, ou seja, como um mentiroso. Não, eu estou fazendo algo bom para Deus, porque quando eu minto, a glória dele aumenta. Olha só que coisa, né? Por que Paulo está trazendo essa coisa que aparentemente é ilógica? Não é? Por que Paulo está trazendo esse tipo de raciocínio muito filosófico? Exatamente porque estamos falando da igreja em Roma. Roma, a capital cultural do mundo, não esqueçamos que foi o Império Romano quem havia conquistado o Império Grego, por isso que toda a cultura era greco-romana, os deuses eram deuses grecos romanos, toda a cultura, Roma e a Grécia já havia conquistado aquele império do Medo e dos persas, né, juntos, né? Como também o Medo e os persas haviam conquistado o reino da Babilônia, a maior estrutura, até o Apocalipse vai falar contra a Babilônia. Então, quando Roma conquista a Grécia, ele está conquistando também os medo-persas e os babilônicos. Esse acúmulo de cultura, esse acúmulo de idolatria, de falsas doutrinas, vão se acumular todas em Roma. Então, Roma era um verdadeiro poço, né, de filosofias. É muito parecido com os dias de hoje, né? Hoje nós temos uma tal de filosofia chamada da filosofia da relatividade, que nada é errado e que tudo pode estar certo. Depende do ângulo. Tem essas coisas, né? Na visão moderna de hoje, não existe verdade absoluta, né? O que existe é a sua verdade, é a minha verdade. Olha que loucura. A Bíblia é completamente contrária a isso.
Mas já no primeiro século, nos dias do apóstolo Paulo, esse tipo de filosofia era muito rico, porque as pessoas que iam, por exemplo, discutir lá no Areópago, lá em Atenas, Paulo foi lá também, discutir com os filósofos gregos. Paulo, não, um poliglota, um homem muito culto, né? Ele foi apresentar o Deus único, o Deus verdadeiro, utilizando lá um totem vazio que tinha lá, né? Tinha lá um totem com o nome é o Deus desconhecido. Paulo, vem falar desse Deus que vocês não conhecem. Ele é o meu Deus, ele é o criador de tudo isso. Esses deuses de vocês aqui, né? Não se compara a ele porque ele é o único e poderoso Deus, etc. Então Paulo vai lá, né, conhecia muito bem essa estrutura filosófica que vinha dos gregos, né, por ser muito culto, né, por ser também um cidadão romano, né. Paulo adquiriu a cidadania romana, apesar de ser um judeu da tribo de Benjamim, né, por ter a sua sede natural, entre aspas, em Jerusalém. Paulo era também um cidadão romano. Então Paulo conhecia muito bem, né, essa coisa do mundo evoluído, da modernidade naquela época, modernidade para aquela época, não se esqueça desse detalhe, né? Então Paulo via isso como uma ameaça também. É por isso que Paulo começa agora a conjecturar, nos passando algo ainda mais profundo do nível de discussão que poderia estar enfrentando a igreja de Cristo lá em Roma. Ora, não é esse tipo de discussão, por exemplo, que nós temos encontrado na igreja de hoje? Qualquer menino iludido aí pelos filmes de Hollywood, produzido em Hollywood, eles começam então começam a acreditar em tudo, porque a mente deles vem sendo preparada há anos, né? As crianças estão acreditando em tudo. Eu recebo perguntas do Brasil e do mundo sobre questões teológicas, assim, quase todo dia eu respondo a esse povo. E aí eu já recebi pergunta do tipo, Pastor Fábio Amaro, né? Eles falam assim, né? Pastor Fábio Amaro, o senhor pode me explicar se existe zumbi? Olha só, zumbi, um morto-vivo. Já imaginou? As pessoas já estão querendo acreditar nisso, que pode existir uma droga, um vírus que pode evoluir o homem na condição de zumbi. Já imaginou? Um morto-vivo, alguém que morreu, que ressurgiu e agora vive como uma espécie de corpo possuído por um demônio. É mais ou menos isso, é algo assim absurdo, né? E eu já escuto de tudo, de tudo, de tudo. E dentro do evangelicalismo tem se mostrado um campo muito fértil para esse tipo de discussão. Então, muitas igrejas secularizadas, que o único objetivo é a arrecadação financeira, têm entrado por esses campos filosóficos perigosos, né? Fugindo completamente da sã doutrina bíblica dos ensinos de Cristo, que eu acho, no meu ponto de vista, que essas igrejas nem poderiam ser consideradas como igrejas cristãs, porque fogem muito da doutrina de Cristo. Mas só em nós lermos essa parte aqui, nós vemos que a que nível, né, de ameaças estava exposta a igreja de Cristo lá em Roma, a quem Paulo vai ter muito assim, cuidado para transmitir essas informações, porque uma igreja muito filosófica é uma igreja muito melindrosa. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a quarta pergunta, que nos diz assim: que conclusão baseada na verdade chegou o apóstolo Paulo? Vamos então aqui para o verso agora 9. Romanos 3, versículo 9, que diz assim: Que concluiremos então? A que conclusão nós chegaremos? Diz o apóstolo Paulo, né? Estamos em posição de vantagem? Nós, apóstolos judeus, porque ele é judeu, ele se coloca, estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeu quanto gentios estão debaixo do pecado. Então veja que nos primeiros versículos, versículo 1 e 2, Paulo vai fazer uma pergunta. O judeu tem vantagem sobre o gentio? Ele vai dizer sim, toda vantagem, porque eles têm a palavra de Deus. Mas agora Paulo se explica melhor.
porque alguém poderia assim, não, ser judeu é vantajoso. Não. A única vantagem que eles têm é de ter a palavra na sua própria língua. Aí Paulo agora explica, né, no decorrer do seu discurso, explica que é uma vantagem para eles ter a palavra de Deus na sua língua. E é uma desvantagem quando eles têm a palavra e não praticam. Viu isso ontem, né? E agora, Paulo está dizendo, vamos concluir então assim, né? Estaremos em posição de vantagem, ou seja, pregando mentira, um judeu que prega mentira dentro da sinagoga para dizer, vamos mentir mais, porque quanto mais eu minto, quanto mais eu peco, mais a glória de Deus aumenta, porque Deus se torna cada vez mais misericordioso para com o mentiroso quanto mais, né? Para com o pecador viciado, preso, que gosta de cometer o pecado por dolo. Olha só, isso parece até um absurdo que eu estou dizendo, mas não é. Esse tipo de filosofia tem invadido muitas igrejas hoje que se dizem cristãs, igrejas inclusivas, igrejas progressistas, né? As neos, né? Neo isso, neo aquilo. Então essas igrejas modernas, que não pregam mais a palavra, é só autoestima, completamente influenciadas por aquele movimento avassalador do ano 2000, não sei quantos, né, tem essa boa memória. No ano 2000, na entrada ali do século XXI, na entrada do terceiro milênio, nós tivemos o mundo sendo praticamente sacudido, eram milhares de livros. Eu lembro que quando a gente viajava nos aeroportos do Brasil, nós tínhamos ali, nas livrarias de aeroporto, os 15 livros mais vendidos, os 20 livros mais vendidos, era só autoestima, autoajuda, autoajuda, autoajuda. Isso criou uma febre tão grande que se multiplicavam, igual erva daninha. Obviamente não estou comparando aqui as pessoas com erva daninha, estou falando como a forma de multiplicação, mas era coach, né? Porque essa cultura da autoajuda criou um novo profissional no mercado chamado de coach. E o coach, ele começava a dizer, você é rico, você é lindo, você pode tudo, dizendo para ser de Deus, mas você pode tudo, porque tudo depende só de você, e é você, e é você, e tal, né? E essa desgraça entrou dentro da igreja. Então, como isso entrou dentro da igreja, muitas igrejas se dividiram e criaram-se muitas igrejas, o tal que você pode. O sujeito lá que pode tudo, ele agora acha que é pastor, vai abrir uma igreja e tal, e vai, né? E aí começaram a pregar isso na igreja. E os sermões da igreja não tem mais exortação, os sermões da igreja não existe mais a repreensão, a admoestação não existe, agora é só palavras suaves, como dizia lá a profecia de Jeremias, que esses falsos líderes passam uma espécie de pomada por cima, superficialmente na casca da ferida do povo, dizendo paz, 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 isso não vai inflamar, você não vai morrer com isso não, quando lhe vem repentina destruição. Então, esse povo cura superficialmente a ferida do povo, mentindo para o povo. As pessoas escutam palavras gostosas, agradáveis no culto, estando doente, precisando de uma palavra de repreensão, de admoestação, de exortação e de juízo, às vezes, para se tocar e abandonar o pecado, porque ela está em rumo à morte, mas não recebe mais isso, porque o pastor entende, se ele for pregar uma palavra dessa, ele vai perder ali o seu contribuinte, né? A sua arrecadação financeira vai... E, infelizmente, isso é uma triste realidade. Essa triste realidade, né? A de hoje, ela se assemelha em partes, mas no contexto espiritual, em muito, com a igreja que Paulo está tentando orientar através da escritura dessa carta aos romanos, né? Então, quando ele diz aos romanos, olha, nenhuma vantagem, né, tem o judeu em relação ao gentil. Nenhuma. Em relação ao quê? A mentira. Se qualquer um está mentindo, se qualquer um, o judeu, que conhece a verdade, mas não prega a verdade,
ou que conhece a verdade, mas não vive a verdade, é um mentiroso. E eles não estão dando glória a Deus, não. Pelo contrário, Deus sempre vai crescer em glória. Quer o ímpio queira, quer o ímpio não queira. Quer o santo queira, quer o santo não queira. Porque o santo quer, né? Obviamente. Mas a glória de Deus sempre vai crescer. Porque cada vez mais nós vemos a sua misericórdia para com a vida do ímpio rebelde. Ou será que a glória de Deus não está mais evidente hoje? Somente um cego não consegue enxergar isso. O mundo está virado de cabeça para baixo. A prostituição invadiu até as igrejas. A prostituição não, né? As abominações, porque as relações espúrias que há no mundo hoje, Paulo já abordou aqui no capítulo 1 de Romanos, né? Chegaram a esse nível de abominação. A mesma ação, o Senhor já demonstrou no passado, tanto lá no dilúvio, né? Um juízo de destruição total, quanto lá em Sodoma e Gomorra, um outro juízo exemplificativo ao juízo final, justamente porque o povo chegou num alto nível de corrupção ética, moral, de imoralidades sexuais, que é o caso aqui da igreja em Roma, dos alertas dados à igreja em Roma para não entrar nisso ali. E aqui é o que Paulo está trazendo, falando principalmente para o judeu, né, principalmente para o judeu, para ter cuidado com isso. Não adianta ser um judeu que não vive a mensagem sendo um mentiroso, e quando se questiona, porque eles pregam e não vivem, eles podem dizer, não, estou dando glória a Deus, quando eu estou falando de Deus. Né? Como muitos crentes hoje falam, né? Fazem, né? A mulher, a cantora, gospel, né? Tem um tal do gospel, inventaram o gospel, né? Gospel quer dizer evangelho, evangélico, né? O gospel vai lá, canta uma música romântica, porque a preocupação é vender a voz, vender disco, ganhar dinheiro, vender show, vender palestra, vender pregações, né? O evangelho gospel é isso aí. E essas pessoas, sem nenhum compromisso com nenhuma adoração a Deus, louvam da boca para fora com a voz magnífica, a voz é magnífica, mas o espírito fazendo tudo errado. E aí as pessoas dizem, eu quando abro a minha boca, louvo para a glória de Deus. Que glória de Deus se você não está vivendo? Como diz Paulo aqui, é um mentiroso. Essa é a contextualização da igreja dos romanos e parece que Paulo estava escrevendo para a igreja de hoje.